Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja abundante em sua vida e em seu coração. Nós estamos chegando para mais uma pré-aula da EBD. E olha só, esta é a última pré-aula deste segundo trimestre. Tenho convicção que, assim como para a minha vida, este segundo trimestre ficará marcado, pois o nosso ministério com certeza cresceu muito durante estas lições que nós estudamos juntos aqui no YouTube. Hoje é a lição de número 13, a multiforme sabedoria de Deus. O nosso textuário ele está em Efésios 3:10, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. E a verdade prática diz que a multiforme sabedoria de Deus vai além da compreensão humana e é demonstrada ao mundo pela Igreja de Cristo. Eu sei que a nossa lição ela tem 3 tópicos: dons espirituais e ministeriais é o primeiro tópico, bons despenseiros dos mistérios divinos é o segundo tópico, e o terceiro, os dons espirituais e o fruto do Espírito. Muito importante e muito bom este conteúdo. Agora nós estudamos durante boa parte aí os dons espirituais e ministeriais, de maneira que eu vou focar aqui na multiforme sabedoria de Deus e também falando um pouquinho mais no final da pré-aula a respeito de sermos bons despenseiros de Cristo. No primeiro momento, se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, deixe o seu joinha, deixe também o seu comentário, porque assim você está nos ajudando e, se possível, compartilhe o nosso vídeo nas suas redes sociais. Em primeiro lugar, o que é multiforme? Se nós formos para o texto bíblico, no original grego, a palavra para multiforme significa grande variedade, vários tipos e formas, múltiplice formas. Então, essa é a definição da palavra grega, que é traduzida em nossas Bíblias por multiforme, grande variedade, vários tipos e formas, múltiplice formas. No dicionário, você vai encontrar o seguinte: se você buscar aí um dicionário rápido online, aquilo que é capaz de possuir várias formas e aspectos ou estados e que se expressa ou se manifesta de diversos modos. Mas nós vamos falar hoje da multiforme sabedoria de Deus e da multiforme graça de Deus. Primeiro, a multiforme sabedoria de Deus fala da grandeza divina em criar todas as coisas. Ninguém ensinou ao Senhor. Você já imaginou o tamanho da sabedoria de Deus? Se você já tentou fazer isso, é claro que você esbarrou no seu próprio limite. Nós somos limitados e nós não podemos compreender a mente do Senhor. Mas imagina só, Ele criou todas as coisas pela sua palavra, pelo seu poder e por sua sabedoria. Ele trouxe todas as coisas à existência. Tudo que eu ensino, tudo que você ensina, o que sabemos, nós aprendemos de alguém, né? Tem alguém que nos ensinou, que nos mostrou o caminho a seguir. Agora, quem ensinou o Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Você já leu esse texto com certeza. A verdade é que o Senhor é o Eu Sou. Ele é a própria sabedoria. Ele não tem apenas sabedoria, mas o Senhor Jesus Cristo, o Verbo de Deus, é a sabedoria. Então, quando nós falamos da multiforme sabedoria de Deus, nós estamos abordando a respeito da grandeza divina em criar todas as coisas sem ter um instrutor, porque Ele mesmo é a sabedoria. E agora, falando da multiforme graça de Deus. A multiforme graça de Deus fala da sua vontade em dar alegria, deleite, prazer àqueles que não merecem. Porque a palavra graça, charis, fala de dar, fala de dádiva. Então, a multiforme graça de Deus
fala da sua vontade, do seu desejo em dar alegria, deleite e prazer àqueles que não merecem. Pelo contrário, àqueles que mereciam o inferno, que mereciam a punição. Para fechar aqui esta introdução, 2 versículos, 2 textos muito importantes que você pode levar para a sua classe. Romanos 11:33, não pode passar em branco, diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Olha só este texto, esse hino de Paulo aqui em Romanos 11:33, até o 36 você pode ler aí na sua classe, com certeza vão elucidar, vão trazer à tona a grandeza da majestade e o tamanho da sabedoria divina que nós não podemos imaginar com a nossa mente limitada. Também no Evangelho de João, um dos versículos mais conhecidos do Novo Testamento, é João 1:14, que diz que o Verbo se fez carne, habitou entre nós e nós vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, olha só, cheio de graça e de verdade. Então nós vimos sabedoria no hino de Paulo em Romanos 11, a partir do 33, e aqui em João 1:14, nós vemos o Verbo, que é Cristo, que é a própria sabedoria, se fazendo carne, habitando entre nós, e olha só, cheio de graça e de verdade. E com certeza, esses textos bem explorados, bem trabalhados na sua aula, serão muito úteis. Agora, para introduzir esse assunto da multiforme graça e sabedoria de Deus, junto com Efésios 3 e com 1 Pedro 4, que são os nossos textos de estudo hoje, então deixa eu deixar bem claro isso. O texto da leitura bíblica em classe é Efésios 3, do 8 ao 10, e 1 Pedro 4, do 7 ao 10. Mas antes de ir lá, eu quero ler Romanos 16. Anote esse texto e leve para a sua classe. Romanos 16, a partir do versículo 25. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto. Desde tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora, foi dado a conhecer pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé. Então, agora Paulo está dizendo que foi revelado o mistério que desde os tempos eternos estava oculto, mas agora Cristo revelou. E nós vamos ver aqui na epístola de Paulo aos Efésios o que é esse mistério que ele tanto fala, que esteve oculto, mas agora foi revelado a todos. Então, para entender isso, nós precisamos saber, precisamos conhecer a multiforme sabedoria e multiforme graça de Deus. Importante você entender o seguinte, e levar isso para a sua classe também, é claro. A revelação divina na Bíblia, ela é progressiva. Deus não chega lá no primeiro capítulo da Bíblia, no primeiro livro, nos primeiros livros e revela tudo. Não, a revelação divina na Bíblia, ela é progressiva, ela vai crescendo à medida que os homens têm maturidade e capacidade para receber essa revelação de Deus. Há verdades reveladas que nem os grandes profetas imaginaram. Há verdades reveladas no Novo Testamento que os maiores profetas do Antigo Testamento sequer imaginaram. Hoje, porém, essas verdades elas estão disponíveis, estão à disposição daqueles que, como você, professor, aluno da EBD, buscam examinar as Escrituras. Amém? Então vamos lá para Efésios 3 e 8. Paulo diz assim: a mim, o mínimo de todos os santos, ou a mim, o menor de todos os santos,
Paulo se coloca como o menor dos apóstolos, porque, ao contrário dos demais, ele não estava com o Senhor Jesus Cristo durante o ministério terreno do Senhor. Paulo, ainda nessa época, era perseguidor. Assim que Jesus Cristo ressuscitou e os cristãos começaram a divulgar o nome do Senhor, Paulo era um perseguidor, um matador de crente. Então, ele se considera um abortivo. Ele mesmo diz que não era digno. Então, ele se coloca aqui em Efésios 3 e 8, o mínimo ou o menor de todos os apóstolos. Mas ao humilde, ao menor dos apóstolos, foi dado a maior revelação. E qual é a maior revelação do Novo Testamento? As dispensações de Cristo, as dispensações. E eu lembro que antigamente a gente aprendia na teologia a respeito das 7 dispensações, mas eu nunca encontrava no texto sagrado dizendo assim, esta é a dispensação da consciência, da inocência, do governo humano. E eu lembro que eu sempre me questionava, até que eu fui confrontado, fui ensinado nas 3 dispensações de Paulo. Então, biblicamente, são 3 dispensações e não 7. É claro que o sistema das 7 dispensações foi muito útil para que nós aprendêssemos. Era uma forma pedagógica de ensinar. Não estou dizendo que é errado, mas não tem no texto sagrado. Você não pode tomar a sua caneta marca-texto e marcar ali a frase, porque não está escrito na Bíblia. Mas as 3 dispensações de Paulo, elas estão escritas aqui na Epístola aos Efésios. E a primeira delas é a dispensação do mistério, que está logo no versículo de número 9. A demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério. Está aí, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. O que é esta dispensação do mistério? Ela se divide em 2 partes. Desde a criação de todas as coisas até Gênesis 1. Porque, nem tudo começa em Gênesis 1. Deus já existe, Deus já é, porque Ele é o Eu Sou. Então, desde a criação de todas as coisas, no Éden original ainda, até Gênesis 1 é a primeira parte. E a segunda parte, desde Gênesis 1 e 2, até a encarnação do Verbo, até Cristo. Esta é a dispensação do mistério, porque Cristo ainda não fora revelado. Cristo, o Verbo, ainda estava no seio do Pai, era um mistério. Então, a dispensação do mistério, ela percorreu aí um tempo enorme e até mesmo antes do tempo, porque o tempo só começa a ser contado depois que o Sol existe. Antes da criação do Sol é a dispensação do mistério, passando por Gênesis 1 até a encarnação do Verbo. E Paulo fala da dispensação do mistério aqui em Efésios 3, versículo 9. Vai anotando. Aí depois nós temos a dispensação da graça, que é desde o momento da encarnação de Cristo, né? Não somente na encarnação de Cristo, mas principalmente a partir da morte e ressurreição de Cristo, nós inauguramos ali a dispensação da graça. Deixa eu colocar isso de forma bem clara. A dispensação da graça começa, é claro, com a encarnação do Verbo, mas ela está em vigor realmente a partir da morte de Cristo na cruz e a sua ressurreição. Aí sim, a dispensação da graça. E nós temos todos os fatos conhecidos até hoje, e essa dispensação vai até o arrebatamento da igreja. Onde está escrito isto, professor? Efésios, capítulo 3 e o versículo de número 2. Ok? Marque aí, Efésios 3, versículo 2. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Isto é, o mistério que me foi manifestado pela revelação, como acima, em poucas palavras, vos escrevi. Efésios 3 e 2, dispensação da graça, desde a morte e ressurreição de Cristo até o arrebatamento da igreja. E por último, nós temos a dispensação da plenitude dos tempos, que foi revelada também ao apóstolo. Onde está, professor? Efésios 1, versículo 10.
de fazer convergir em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Efésios 1 e 10, dispensação da plenitude dos tempos. Então você tem aí as 3 dispensações que Cristo revelou a Paulo. A partir do momento que ele encontrou-se com Cristo no caminho de Damasco, ele não começou a pregar amanhã, ele não começou no dia seguinte, no mês seguinte. Pelo contrário, lá em Gálatas, se você ler o capítulo 1 e o capítulo 2, você vai somar 17 anos. Ele fala de 3 anos que ele ficou recluso, né? Foi para a Arábia, depois andou por outras cidades, foi para a Cilícia, foi para Damasco, e depois ele fala de mais 14 anos em Gálatas 2 e 1. Então, ao todo, ali, 17 anos ele esteve se preparando e durante esse tempo o Senhor Jesus Cristo lhe deu essas revelações que nenhum dos demais apóstolos tiveram, tá certo? Então, em Efésios 3, versículo 10, nós temos o nosso textuário para que agora, pela igreja, por nós, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Quer dizer que nem principados nem potestades, que são em hierarquia, podem ser de demônios e também de anjos de Deus, nem os demônios de Satanás, nem os anjos de Deus conheciam este mistério que estava oculto. Até a encarnação, o Verbo estava escondido no seio do Pai. Você também pode utilizar o texto de Colossenses 1 e 26, que também fala do mistério que estava escondido. Este mistério é Cristo, que agora está revelado desde a morte e a ressurreição de Cristo. O mistério está revelado, não é mais um mistério porque é conhecido de todos e a igreja tem a incumbência de levar esta revelação a todos. Nós temos também, objeto de estudo de hoje, 1 Pedro capítulo 4. 1 Pedro capítulo 4, o versículo 7. E ali fala de sobriedade e vigilância. Este é um tempo de estarmos sóbrios e vigilantes, ou seja, não podemos perder tempo, não podemos entrar em questões onde não dominamos, em coisas que são perda de tempo. É tempo de nós estarmos sóbrios. Então, sobriedade e vigilância é uma marca dos ministros de Cristo. Por quê? Porque o fim está próximo. Mas, professor, desde esse tempo que Pedro escreveu, está se dizendo que o fim está próximo. É que não vai haver outros fatos que aconteçam antes do arrebatamento da igreja. Então, esta é a última dispensação antes da plenitude. Na plenitude dos tempos, todas as profecias que ainda não se cumpriram, se cumprirão. Então, este tempo que nós estamos vivendo é o tempo final da igreja. Então, o fim está próximo, por isso, há a necessidade, a exortação do apóstolo Pedro aqui, a que os ministros, os crentes, estejam sóbrios e vigilantes. E ele fala no versículo 8, sobretudo, acima disso, tenham um ardente amor uns para com os outros. Ardente amor, por quê? Porque o amor está acima dos dons. Se você é um ministro de Cristo, você tem dons espirituais, você tem um dom ministerial, que bom, glória a Deus por isso. Mas tem algo que está acima dos dons. O apóstolo Paulo deixa isso bem claro lá em 1 Coríntios, quando ele fala de dons espirituais no capítulo 12, depois fala daquilo que está acima dos dons, que é o amor, capítulo 13, e no capítulo 14 ele continua a falar dos dons espirituais. Sobretudo, tende um ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. O amor está acima dos dons. Aprenda isso aqui na última pré-aula deste trimestre. E no versículo 9 ele diz, sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. A hospitalidade é uma atitude cristã, é uma marca do cristão. A palavra no original aqui quer dizer amar estranhos. É estranho isso, né? Fazendo um trocadilho, é estranho, amar estranhos. Porque você ama quem você conhece. Mas a frase tem esse sentido, amar estranhos, ou seja, mesmo que você não conheça, se a pessoa tem a marca de Cristo,
se você consegue ver a luz de Cristo, você precisa ter esta hospitalidade, algo que está muito esquecido nos dias atuais. Mas a hospitalidade é uma atitude cristã. E aqui eu me lembrei de Hebreus 13:2, onde o autor diz que para a gente sermos hospitaleiros, seguir a hospitalidade, né, uns para com os outros, porque lá no passado, alguns não sabendo, hospedaram anjos. E do que é que o autor aos Hebreus está falando? No capítulo 13, versículo 2. Daquilo que aconteceu com Ló, que hospedou os anjos em sua casa, daquilo que aconteceu com Abraão, melhor dizendo, que hospedou os anjos em sua casa, com o seu sobrinho Ló, que também recebeu os anjos de Deus, que é uma teofania, a própria presença de Cristo no Antigo Testamento. Também Gideão, né? O próprio Senhor, de forma teofânica, apareceu a Gideão e Manoá. Manoá é o pai de Sansão. O que seriam desses homens? Abraão, Ló, Gideão e Manoá, se eles não tivessem a hospitalidade em receber de bom grado, de coração aberto, essas manifestações teofânicas, o anjo do Senhor aparecendo a eles. Então, por isso que o autor aos Hebreus fala no capítulo 13, versículo 2, para sermos hospitaleiros, porque alguns, não sabendo, hospedaram anjos. No versículo 10, o último versículo da nossa leitura bíblica em classe diz: cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Eu já falei sobre ser dispenseiro, eu falei já em aulas anteriores que o dispenseiro é aquele que cuida da dispensa, falei também daquilo que acontece nas grandes viagens marítimas, né, onde viagens que duram um mês ou mais até, onde o dispenseiro tem a obrigação, a responsabilidade de cuidar da dispensa para que não falte nada durante a viagem, para que seja bem administrado. Agora, detalhe, o dispenseiro ele é responsável pelo recurso de outro. Ele não administra o próprio recurso. Assim também, aquilo que nós fazemos, o dom que recebemos não é nosso. A igreja não é nossa. Nós administramos aquilo que é do Senhor. E é um privilégio o Senhor Deus confiar a nós, homens falhos, esta grande responsabilidade de sermos dispenseiros da sua obra. Lembre-se, o cristão não é dono dos seus dons. Aliás, não tem sentido. A palavra dons é dádiva. Então você recebeu do Senhor, assim também nós estamos cuidando de algo que é do Senhor. Então nós podemos aprender muito aqui a respeito da multiforme sabedoria de Deus, da multiforme graça, mas eu queria apenas trazer alguns apontamentos de forma bem rápida para vocês e com certeza a sua última aula será uma bênção. Queridos, foi um prazer ter vocês conosco durante todo esse trimestre. E olha, o próximo trimestre também será imperdível. É claro que é um tema diferente, um tema histórico, mas será maravilhoso o próximo trimestre. Então ajude a divulgar o nosso canal. Se tem sido bom para você, pode ser bom para os seus amigos, para aqueles que ainda não conhecem o nosso canal, e eu preciso que você nos ajude a divulgar o nosso canal. Deixe o seu comentário, o que você achou desta pré-aula, o que você achou desse trimestre, o que foi que você aprendeu, o que você não conhecia que agora conhece, o que ficou de dúvida ainda, que nós vamos estar respondendo o seu comentário abaixo, com certeza. Que Deus em Cristo lhe abençoe mais e mais.